Olá, vamos para mais uma aulinha de história, né? Antes de começar aí, vamos lá, se inscreve no canal, dá um like lá no canalzinho, né? Para que a gente possa melhorar nossas aulas, tem que se inscrever, dar um like, para a gente ir trocando algumas ideias aqui. Deixa eu só arrumar meu fone aqui. Então, continuando nossa aula sobre cidadania e direito, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a Constituição e o cidadão. Então, a Constituição brasileira, ela é dita como a Constituição cidadã. Por que Constituição cidadã? Porque ela foi construída com a participação de todos os cidadãos brasileiros. Ué, mas professor, mas como assim? Eu fui lá e falei que podia colocar tal artigo? Não, não é assim que funciona. Nós elegemos os deputados estaduais, certo? Lá na Câmara dos deputados estaduais, deputados federais, senadores. Lá na Câmara dos Deputados Federais, são representados, onde é votada qualquer emenda à Constituição, tá certo? A Constituição está prontinha, só que pode fazer as emendas. As emendas é mudar alguns artigos, certo? Vamos lá para a gente entender. Vamos falar sobre essas mudanças. Aí cada setor, quando você vai aprovar uma lei, ela passa por todas as comissões da Câmara dos Deputados Federais. Entende-se que na Câmara dos Deputados Federais tem representação de todos os setores da sociedade. Tem da educação, tem da agricultura, tem da arte, tem todos os setores. Foram eleitos e lá eles fazem as comissões. Então, para ter uma mudança, uma emenda à Constituição, ela precisa passar por todos os setores. Na época que foi feita a Constituição, tinha todos os setores representados lá no Congresso. Então, por isso que chamam-se de Constituição Cidadã. Mas, mesmo assim, sendo a Constituição Cidadã, o nosso país já teve 5 Constituições, sabia? Teve 5 Constituições, aí foi mudando até chegar a essa que é a melhor até agora, que é a mais perfeita. É muito boa essa Constituição. Mas assim mesmo, desde a independência do Brasil em 1822, nós tivemos 5 Constituições. Agora nós temos essa aqui, que é a Constituição de 1986, e nós estamos 1988, essa Constituição, tá bom? O professor falou 86, 88. Então essa Constituição aqui, ela é a mais perfeita, ela que nos dá todos os direitos e garantias, tá certo? Então essa Constituição, esse livro aqui que eu gosto muito dele, ele é um livro muito bom, um livro de lei e regras muito bom mesmo. Mas assim mesmo a gente não tem todos os nossos direitos garantidos. Só um exemplo, mas só que a gente precisa entender a Constituição para que a gente possa correr atrás dos nossos direitos. É por isso que na sociedade existe alguns conselhos e algumas representações de meios coletivos. Só um exemplo. Vocês sabiam que na escola existe o conselho escolar? O conselho escolar, ele fiscaliza a merenda, ele fiscaliza a estrutura da escola, ele fiscaliza o trabalho do professor, o trabalho da diretora. Esse conselho, ele é composto por quem? Está garantido aqui na Constituição. Ele é composto por pais, aluno e professores. No caso de vocês, como vocês são menores, ainda vocês não podem constituir, mas as escolas que têm aluno acima de 16 anos, eles podem constituir o conselho escolar. Vamos lá então. Então, gente, a nossa Constituição é um livro muito bom, né? E não existe cidadania sem a Constituição brasileira. Ou seja, o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, ele precisa governar para o cidadão utilizando a Constituição. O governador Marco Rocha, governo de Rondônia, ele precisa também governar para a população de Rondônia, mas ele tem que usar, por cidadão de Rondônia, mas ele tem que usar a Constituição. Por quê? Só existe cidadania com a Constituição. O prefeito da cidade, Luizão, que agora é o Luizão de novo, ele precisa governar também para o cidadão de Rolim de Moura em cima da nossa Constituição Federal. Tá certo? Então não existe cidadania sem a Constituição Federal. Tá? Então nós temos que
entender essas questões. Agora nós vamos explicar para vocês como é que faz um projeto de lei. Como que... Aqui está todas as leis, ó. Aqui dentro da Constituição tem todas as leis. Ó. Vocês percebem que dentro da Constituição, tem, ó, eu coloquei aqui, essa daqui que tá certo? Essa lei aqui. Porque todas as leis, como constrói um projeto de lei? Você sabia que você, aluno, qualquer cidadão pode construir um projeto de lei? Sim, nós podemos escrever um projeto de lei e aí você envia a casa de lei. Por exemplo, se eu quero enviar um projeto, quero fazer um projeto a âmbito do municipal, eu tenho que pegar esse projeto, escrever e enviar para um vereador. Esse vereador vai colocar esse projeto em votação na Câmara Municipal. Se passar por todas as comissões, aí vai lá para ser votado lá na sessão da Câmara, os vereadores aprovarem. Aí esse projeto se transforma em lei. E ele se torna lei a partir da data da sua promulgação. Como é que vai promulgar? O que é isso aqui, professor? Que palavra é essa? Essa palavra é o seguinte: a partir do momento que essa lei for aprovada e o prefeito dá o ok e assinar, ela se torna lei. A partir daquele momento ela se torna uma lei e tem que ser cumprida por todos os cidadãos da cidade, do município ou do Brasil, dependendo do âmbito em que eu apresentar essa lei. A Constituição Federal, se você quiser mudar a Constituição Federal, fazer uma emenda à Constituição, esse projeto precisa ir para Brasília. Só os deputados estaduais, lembra lá no começo da aula que eu expliquei para vocês que são os deputados estaduais que têm todas as comissões, que passam por todas as comissões para mudar a lei, para fazer as leis, só eles podem mudar o projeto de lei. Isso chama-se emenda à Constituição. E essa emenda à Constituição, a partir do momento que os deputados também aprovarem e o prefeito, o governador assinar, o presidente da República assinar, ela também se torna lei. Então, por isso que todas as leis, se vocês olharem, ó, ela tem um número. Essa lei aqui mesmo, que eu tô tratando, ela é a lei que constitui o patrimônio, lei do patrimônio da cultura brasileira, ou seja, é a lei que diz assim, ó, que o Brasil tem o seu patrimônio cultural e esse patrimônio precisa ser zelado e os governos precisam investir para que esse patrimônio cultural, ou seja, uma estátua, uma igreja antiga, por exemplo, um patrimônio histórico que eu conheço muito e acho legal, o Forte Príncipe da Beira, ele é patrimônio cultural brasileiro, então os governos têm que manter ele aberto e manter eles bem cuidados. Então, essa é a lei que cuida do patrimônio cultural brasileiro. E essa lei, o número dela é 216. Olha só. O número da lei é 42 e ela foi promulgada, ou seja, ela é uma lei de 2003. Então, em 2003 ela foi promulgada. Ela começou a valer a partir de 2003. Estão entendendo agora o que é um projeto de lei? Então, vocês vão fazer para mim um projeto de lei, né, para a próxima aula, e nós vamos... já pensou? Algum aluno tem um projeto de lei bem bacana aí, e eu mandar para o vereador e o vereador aprovar, colocar seu nome lá, lei escrita por Francisco, né, pela Ana, pela Paula, por qualquer um de vocês, algum aluno aí, já pensou? Bacana, sabia? Isso pode acontecer, tá? No âmbito municipal. No âmbito federal, já pensou eu mandar para Brasília a lei de vocês, os deputados discutirem ela todas lá, e elas podem ser votadas e aí promulgadas, e vocês já vim para a Constituição, para esse livro aqui, ó, livrão bonito, tá certo? Então, muito legal, quero que vocês pensem nisso, tá? Então, todo cidadão tem direito a escrever um projeto de lei, só que tem que passar pelas casas. Essa semana, teve um projeto que foi votado, que foi muito importante para mim, para você, para a escola, tá? Para os municípios, o estado, para o país, que foi o Fundeb. O Fundeb era uma medida provisória, que também é uma lei, só que ela é provisória. Por exemplo, a medida provisória, o governador, o presidente ou o prefeito fala assim, agora nós estamos com a medida provisória, nós estamos em medida provisória, nós estamos com essa lei da pandemia, tá certo? A lei da pandemia. Então, essa lei da pandemia, essa lei
de emergência, ela é uma medida provisória, ela é assinada até final do ano. Deixa eu explicar sobre a medida provisória que eu estava falando sobre a lei do piso. A medida provisória do piso não, do Fundeb. Estou falando piso, mas é outra coisa. Fundeb. A lei do Fundeb é assim, é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Ou seja, é o dinheiro que vem para pagar o professor, para pagar material de limpeza, alimentação de vocês, transporte escolar, o pessoal de apoio, para pagar tudo que vem da educação, os livros, livro didático, tudo isso aí. Essa é a lei do Fundeb. Ela era medida provisória, ela só valia até 2020. Agora ela está aqui, ó. O ano que vem ela vai entrar aqui como emenda à Constituição. Ela vai entrar na Constituição brasileira, que agora ela não tem mais prazo de validade. Ela não é mais provisória. Não sei se seu pai fala assim, não, eu vou amarrar aqui com a cordinha que é provisória, depois eu vou colar. Não, a medida provisória desse jeito. Então, não é mais provisória, agora ela é permanente. Ele vai ficar direto agora da Constituição, tá certo? Então, aí, quando ela for promulgada, eu acho que vai ser por essa semana, ela vai valer como lei. A partir só que ela vai ser promulgada, eu tenho certeza que ela vai ser promulgada só a partir de 2021. Porque tem uma medida provisória garantindo ela até 2020, até o final do ano. Então, 1º de janeiro de 2021 vai ser promulgada a lei do Fundeb e aí ela vai vir para a Constituição Federal. Olha só que legal, nós vamos agora ter uma lei, porque senão vocês o ano que vem não iam ter garantia de financiamento. Como que a escola vai funcionar? Pagar energia, pagar água, Então agora, graças a Deus, ela vai entrar aqui, ó, e não vai ser mais medida provisória, vai ser permanente, vai estar no nosso livro de lei, na Constituição Federal. Beleza, então. Entenderam, então, essa parte aí? Escreva, qualquer um pode escrever um projeto de lei, porque a Constituição é cidadã. Se ela é cidadã, o cidadão tem direito de escrever um projeto de lei, mandar, você não pode colocar ali, porque você não é deputado federal. Você manda para o deputado federal, ele vai para discussões, passa por todas as comissões, vai para o plenário da Câmara, eles vão votar, e aí ela vai se tornar lei, depois ela vai ser promulgada, ela vai ter o número da lei, a data de promulgação, ou seja, a lei do Fundeb, ela vai ser o número da lei e vai aparecer lá 2021, que é o ano em que a lei foi promulgada, que ela começou a valer. Entenderam? Então beleza, então, por essa parte aí. Então, a gente estamos trabalhando sobre lei, sobre a Constituição. Não tem como existir cidadania sem direito. E não existe direito sem Constituição. E, portanto, a cidadania, o direito e a Constituição andam juntos, certo? Beleza, direito a ter direito, né? Os direitos cidadãos, né? Todos nós temos direito a ter direito. Direito a votar, né? Em quem você quiser, isso é uma democracia. Direito a se vestir de forma que você quiser, tá certo? Mas também nós temos os deveres também, né? Para a gente ter direito, a gente precisa ter um conjunto de deveres. Nós temos direito à escola, direito à alimentação, mas nós temos os deveres. Também temos os deveres de cuidar da cidade, de não deixar lixo cair no chão, olha só o dever, respeitar o sinal de trânsito. Olha só que coisas, são coisas bem simples, mas está na Constituição também. Temos que cuidar da nossa cidade, não jogar lixo no chão, não botar fogo no lixo nessa época, tá certo? Não colocar fogo no lixo, tá? Outra coisa, cuidar dos recursos naturais, ou seja, não deixar a torneira aberta, não deixar a luz ligada quando não tiver ninguém. Isso é cidadania. E você pode também falar para as pessoas, ó, você jogou o papel no chão, você é cidadão, você pode falar isso. Você também pode falar para as pessoas, olha o sinal de trânsito, andar de bicicleta na contramão não pode, tá certo? Olha lá, mãe, a torneira ficou ligada. Você está exercendo o seu poder de cidadania. Por que você está exercendo? Porque você conhece a Constituição. Você sabe dos seus direitos e você sabe dos seus deveres. E você está ensinando as pessoas a terem responsabilidade. Como diz lá na Bíblia,
Conheça a verdade vos libertará. Conheça a Constituição e você terá todas as garantias dos seus direitos. Tá certo? Não se esqueçam, o foco aqui é em você entender o que é cidadania e você entender que você é um cidadão e que a Constituição é cidadã e que você pode contribuir com a Constituição Federal ou com um município fazendo um projeto de lei orgânica municipal ou com um projeto de lei estadual ou federal. Vocês vão fazer e o professor vai corrigir e vai ver. Os melhores projetos eu vou postar, tá? E se for um projeto de lei muito legal, eu vou entregar para um vereador amigo meu, para que vocês possam ter dado, vocês pensam que não, mas vocês têm um potencial enorme, vocês podem dar contribuição para um projeto de lei, tanto estadual quanto federal, tá? Quanto municipal. Tchau, um abraço. Pessoal, se inscrevam no canal, assistam a aula, se inscrevam no canal, dão like, clica no sininho, que todas as aulas que tiverem disponível, todas as novidades vai aparecer aí para vocês, tá? Tchau, tchau, sou o professor Francisco e essa aqui é a Chico TV, se inscrevam.